tá? Que mantém o bebê aquecido, tá? Então, quando entramos na fase adulta, a gente já vai perdendo um pouco desse tecido adiposo, né? Melhor falando, tecido adiposo marrom. E na fase adulta, a gente acaba diminuindo mais e dando mais espaço para a gordura branca também. Olá pessoal, tudo bom, gente? Já venho apresentando aqui um novo quadro no canal, vai se chamar Cesta de Histórias e Curiosidades. Então aqui nesse quadro eu vou estar falando algumas curiosidades que eu acho bem interessante em falar. E... ai gente, tá incomodando meu nariz. Ai, tem alguma coisa me incomodando no nariz, enfim. E curiosidade de hoje, gente, é porque emagrecemos mais durante o frio do que durante o calor, tá? Então, antes de mais nada, gente, eu queria mostrar o que eu usei nos lábios, né? Vocês já devem estar reparando, né? Eu usei 2 batons, que é da Epic Lip Mark. Essas 2 cores aqui, bem chamativas. Esse aqui é um roxo, roxo completo, tá? Eu usei nessa região aqui. E esse é o azul infinito, tá? Eu usei dessa maneira. Eu passei o roxo aqui até aqui, tá? Fiz a técnica assim. E o azul eu apenas passei aqui no meio. Pronto. Só isso. Só isso mesmo, gente, sério. É um ombre lips, né? Então vamos lá pro que interessa, tá bom, gente? Vamos lá, vou tentar olhar pro foco da câmera. Gente, por que emagrecemos mais no frio? Nós temos, gente, durante a nascença, quando nós somos bebês, nós temos mais quantidade de gordura marrom, tá? Que mantém o bebê aquecido, tá? Então, quando entramos na fase adulta, a gente já vai perdendo um pouco desse tecido adiposo, né? Melhor falando, tecido adiposo marrom. E na fase adulta, a gente acaba diminuindo mais e dando mais espaço para a gordura branca também, tecido adiposo branco, tá? Então, gente, digamos assim, esse tecido adiposo marrom, ele fica mais concentrado no pescoço, na coluna e, se não me engano, no pescoço, tipo, ele fica concentrado em regiões bem quentes, ó. Quando você toca no seu pescoço é bem quente, né? Então, esse tecido adiposo, ele é responsável por manter nosso corpo aquecido. Então ele tem uma função aí chamada de termogênese. Eu consultei no HCOR e Roberto Franco de Amaral. Então a fonte das informações que eu estou passando aqui foi desse site. E no UOL também. E por incrível que pareça, gente, esse mesmo tecido, o tecido adiposo marrom, ele tem uma função bem interessante que ajuda e, como eu já falei, a emagrecer, né? Ele ajuda a emagrecer. Como é que isso funciona, né? Eu vou ler um pouquinho aqui que se trata da termogênese, como eu já tinha citado antes. O que acontece? O tecido adiposo marrom queima a gordura do tecido adiposo branco, tá? Então, ao longo da nossa vida, quando a gente entra na fase adulta, a gente acaba, por meio da alimentação, a gente acaba acumulando gordura branca a partir dos alimentos, na verdade. Então, assim, algumas regiões específicas do nosso corpo vamos concentrar a gordura marrom, que seria o pescoço, coluna, e eu não lembro qual é a outra, gente, mas eu vou falar mais daqui a pouco, tá? Eu vou tentar ver novamente porque eu não anotei aqui. Vamos lá. A função do tecido adiposo marrom é gerar calor por meio da queima de calorias, o que incrivelmente estimula o emagrecimento. Essas foram as minhas palavras, mas conforme o que eu sigo, a fonte HCOR e Roberto Franco do Amaral. E, gente, para aumentar a quantidade de gordura marrom, né,
tipo, aumentar nosso estoque de gordura marrom ou, tipo, estimular o nosso tecido adiposo marrom. Exercícios físicos é uma boa maneira. E outra coisa, gente, é o frio, né? Porque quando você está em um lugar com uma temperatura muito fria, né? Enfim, quando você está em ambientes muito frios, o tecido adiposo marrom ele começa a trabalhar mais. Porque a função do tecido marrom, do tecido adiposo marrom, é manter o corpo aquecido. E quando ele vê, opa, tem alguma gordura aqui, né, além dele, aí, opa, então eu vou usar esse estoque de gordura branca para poder aumentar a circulação, né, de sangue. Então, quando você tem, para quem tem uma barriguinha saliente como eu, né, então o tecido marrom ele vai auxiliar na queima de gordura, tipo, indiretamente, porque ele vai ver que tem menos trabalho, vai ter menos trabalho de estar usando ele, porque ele tem um estoque. Porque o tecido adiposo branco, quando a gente começa a acumular de gordura branca, a gente vai começando a formar um tecido adiposo branco. E, assim, eu tô falando porque eu sou leiga, né, no assunto, mas eu tô falando da minha maneira. Pode ser que você entenda, tá? Dessa maneira. E daí, gente, o tecido adiposo branco, ele tem a função de estocar gordura, enquanto o tecido adiposo marrom tem a função de queimar gordura. Então, digamos assim, que o tecido adiposo marrom estaria queimando a gordura estocada no tecido adiposo branco, o que, por incrível que pareça, durante os tempos frios, isso fica bem mais evidente, tá? Então, o que auxilia seria o frio, tipo, se você colocar, por exemplo, recorrer à criogênese, entendeu? Você colocar, ou acho que até mesmo o Vaporub, né? Até tempos atrás eu estava usando o Fique Vaporub e gel, né? Eles estimulam, eles acabam aumentando a circulação, porque a gordura branca ela tem pouca circulação sanguínea, né? Enquanto a marrom tem mais vasos sanguíneos, né? Então, a gente já nasce com a gordura marrom, tá? Como eu já tinha dito, né? Bebês, quando são bebês, né? Tem mais quantidade de gordura marrom do que a fase adulta. A gente já vai perdendo com o passar do tempo, tá? E eu vou buscar informações de outros lugares onde tem gordura marrom. Tá? Então, gente, além do pescoço, da coluna, por toda a extensão da nossa coluna, a clavícula também é uma região onde a gente tem mais quantidade de gordura marrom, tá? E a gordura branca é a barriga, né? Tipo, a gente tem mais acúmulo de gordura branca. É melhor eu pesquisar um pouquinho também a respeito disso. Mas fica aqui, né, gente, a dica, né? Porque emagrecemos mais no frio, durante o frio, do que no calor, né, em tempos de calor, ou até mesmo fazendo uso de coisas caseiras, você fazer uso de daquelas bolsinhas, né, bolsinhas de gelo, você deixa um tempinho na barriga, né, é, fica bem interessante até para mulheres que recorrem a esses tipos de métodos, né, para poder emagrecer. E exercícios físicos, né, gente? Não é segredo para ninguém que exercícios físicos aumentam a circulação sanguínea, né? Melhorando aí o coração, porque a gordura branca é responsável pela diabetes, por obesidade, problemas cardíacos, né? Tem um grande. Hum, tem uma lista de doenças muito relacionadas à gordura branca, né? E que estão relacionadas em alguma forma com o acúmulo de gordura que muitas vezes acabamos ingerindo com o passar do tempo. Mas, gente, eu posso dizer que sim, a gordura branca tem um lado vantajoso na gordura branca porque ela protege os nossos órgãos internos, né? A gente já ouve muito falar que essa gordura, né, ela, digamos assim, tem a gordura boa, que é a marrom, né? A gente pode estimular, sim, o aumento da gordura branca da gordura marrom por meio dos exercícios, mas sim existe a gordura branca ela tem um papel muito importante na proteção
no isolamento dos órgãos, ou seja, de proteger os órgãos internos, tá bom? E assim eu vou ficando por aqui, gente. Me digam aí o que acharam dessa dica, se vocês já sabiam disso, se não sabiam, e se vocês, quais outros assuntos você quer que eu poste aqui nas sextas-feiras. Então vai ter um novo quadro aqui no canal que eu vou falar sobre histórias e curiosidades e outras temáticas do gênero, tá bom? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau.